Então, boa noite, pessoal. Hoje, na terceira aula de Fundamentos de Biologia, na iniciativa Lovelace, nós vamos falar um pouquinho sobre a bioquímica do SARS-CoV-2, entendendo como um vírus infecta uma célula a partir do estudo de casos do novo coronavírus. A gente vai aplicar hoje, é um encontro mais rapidinho, mais descontraído, é como se fosse um debate de um tema, para aplicar os conceitos que a gente viu nas duas aulas anteriores de bioquímica e membrana plasmática num assunto que está totalmente em alta hoje e que pode cair nos vestibulares. Com certeza vai cair alguma coisa de virologia nos vestibulares, né? Então hoje nós vamos estudar a infecção viral numa célula de um organismo. Eu usei a animação que está disponível nesse vídeo aqui do canal Scientific Animations. Tem o link ali embaixo e se chama The Coronavirus Outbreak Explained Through 3D Medical Animation. Então, a pandemia, o surto de coronavírus explicado através de animação médica em 3D. O problema do vídeo é que ele tá só em inglês e tem legendas em inglês e coreano, não tem legendas em português. Cadê a democracia, né? O acesso? Cadê, dona Scientific? Deixa eu autorizar aqui que tem mais uma pessoa chegando. Oi, Leona, tudo bem? A gente já começou a aula, mas estamos no início ainda. Hoje a gente vai debater sobre como o coronavírus e outros vírus infectam uma célula humana. Mas se vocês quiserem, como eu disse, não tem legenda em português, mas se vocês quiserem ver ele animado, a animação acontecendo, super recomendo, é um vídeo bem legal. E é bem direto ao ponto, sabe? Tem alguns vídeos que são mais dramáticos, que fazem algum roteirinho. Esse é bem direto, ele fala sobre os dados, ele mostra o vírus infectando e mostra o que vocês precisam saber. Bom, que nós precisamos saber de início sobre os vírus. Os vírus, eles não são seres vivos, ok? Nós temos fungos, nós temos bactérias, nós temos animais, nós temos plantas, mas e eles são seres vivos, mas os vírus não são, ok? Os vírus não são seres vivos, eles não têm atividade metabólica, eles não funcionam sem eles estarem dominando as estruturas de um ser vivo, ok? Por isso que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam do maquinário de uma célula, de um ser vivo, para existir e funcionar e ter metabolismo e fazer o que ele precisa fazer, ok? O vírus não tem célula, tá? O vírus não tem nenhuma célula viva. Bom, dentro do vírus a gente tem o código genético dele, o material genético, que é um ácido nucleico, essa parte aqui. Esse ácido nucleico pode ser tanto um RNA, um ácido ribonucleico, ou um DNA, ácido desoxirribonucleico, ok? Não é só RNA e não é só DNA. No caso do coronavírus, é RNA, ok? E junto com esse RNA, nós temos aqui dentro proteínas N. E esse conjunto de proteínas com um ácido nucleico forma o núcleo capsídeo de um vírus, ok? Alguns vírus, inclusive a maioria dos que infectam os seres humanos, são envelopados por um envelope lipoproteico, ok? Que protege, envolve esse genoma, esse código genético do vírus. Só que ao invés de tornar o vírus mais forte, através desse envelope lipoproteico, ele torna ele mais vulnerável, porque esse envelope pode ser desfeito com a ação de algum saneante, como o detergente, o sabonete líquido, o álcool 70%. É por isso que a gente precisa limpar, lavar as mãos toda hora e higienizar as superfícies com um saneante desses, e não só com água, ok? Porque a água não faz nada mais do que levar esse vírus talvez para fora, alguma coisa pode até ficar na minha mão. Agora, se eu lavar bem a minha mão, com água, com sabão, em todas as partes dela, fazer aquela lavagem de até 20 segundos, cantando 2 vezes os parabéns para você, aí sim que eu consigo quebrar esse envelope do vírus, expor o código genético, ele não é mais uma ameaça para mim. O coronavírus, ele é chamado assim porque esse envelope dele parece uma coroa, e coroa em latim é corona.
Foi descoberto há muito tempo. Os coronavírus, a família de coronavírus, existe há muito tempo. Ela já causou duas pandemias, epidemias, né? Que foi a SARS e a MERS, que respectivamente são síndrome respiratória aguda severa e síndrome respiratória do Oriente Médio. Se eu não me engano, uma foi em 2000 e a outra em 2015, mas nenhuma foi tão preocupante, tão letal quanto a atual que a gente está vivendo, ok? Bom, nesse envelope, o que dá a forma de coroa para ele são essas proteínas S, essas glicoproteínas S, que são chamadas de espículas ou espinhos, e é com elas que o vírus vai entrar na célula. Bom, como que funciona a infecção? Como a maioria dos vírus que infectam os seres humanos, ele é respiratório, ou seja, ele passa por, pela tosse, pelo espirro, por falar, por cantar, por gritar. Né? Esse vírus que atinge o sistema respiratório, ele fica concentrado também na nossa garganta, nas vias aéreas. Então, ao espirrar junto com essas gotículas de água que saem, ou ao falar e sair um pouco de saliva que a gente está falando, tem o coronavírus ali dentro. Essa gotícula contaminada, eu posso inalar ela se eu estiver sem máscara, eu posso ingerir ela se eu estiver sem máscara, eu posso encostar numa superfície contaminada e colocar a mão no meu olho e o vírus vai poder entrar pela mucosa do olho também. Por isso que a gente usa máscara, né? É uma barreira física para não sair da pessoa que está infectada e não entrar em uma pessoa que está saudável. Ok? Tem até um quadro que mostra as probabilidades de infecção quando você está num ambiente fechado ou aberto. Estando quieto, falando, ou cantando, ou gritando, e vai aumentando, né? Porque conforme você vai aumentando o tom da sua voz, quanto mais você vai falando, mais saliva vai saindo pro ar, né? Bom, essas espículas, essas glicoproteínas S, os espinhos do coronavírus, eles se ligam a uns receptores da membrana plasmática da célula. Aí vocês devem pensar, por que eu tenho receptor para o coronavírus na membrana plasmática da minha célula? Bom, esse receptor que o coronavírus usa, ele não foi feito para o coronavírus. Seria muito bom se a gente não tivesse um receptor, né? Mas ele foi feito para uma enzima natural do nosso corpo que regula a pressão arterial. Só que o nosso querido coronavírus ele tem um encaixe perfeito que consegue entrar nesse receptor. É como se fosse o espinho uma chave e o receptor uma fechadura. Encaixa perfeitamente, ele consegue abrir e entrar na célula. Aí, como ele tem esse encaixe, a célula não reconhece isso como uma ameaça e coloca o vírus para dentro, através de um processo que a gente viu ontem, que é a endocitose, quando a célula coloca uma partícula maior para dentro dela, dentro de uma vesícula, ok? Então, e nesse caso ainda é mediado por vesícula, por proteínas, perdão. Então, essa chave, que é o espinho do vírus, entra na fechadura, que é a proteína, reconhece e ele é envolvido por um pedaço da membrana plasmática que se desfaz, entra para dentro do citoplasma da célula e ali essa vesícula, que é chamada de endossomo, também se abre e daí nós temos o vírus livre no citoplasma celular. Bem como esse GIF ilustra ali os espinhos em verde, as espículas do vírus, se conectando a essas proteínas em vermelho da membrana plasmática, reconhecendo, abrindo a membrana plasmática, se desfazendo e entrando no citoplasma, e essa vesícula abrindo para o vírus entrar e jogar o seu material genético no citoplasma. Uma vez que ele está dentro da célula, aquela vesícula então se desfez e o vírus libera o seu material genético, que é uma fita de RNA, e esse material genético toma controle de todo o maquinário da célula, ou seja, alguns vírus entram no núcleo, mas o coronavírus nem precisa. Então, ali no citoplasma, ele libera seu material genético e ele começa a tomar controle das produções da célula, que agora não vão mais produzir o que a célula deveria estar produzindo para viver. Elas vão trabalhar em função do vírus para replicar proteínas e formar novas partículas virais.
O vírus usa os ribossomos, que são a estrutura da célula, a organela, que faz essa síntese de proteínas, que forma, que cria proteínas, para formar essas proteínas do vírus e a glicoproteína S, que são os espinhos que ele tem ao seu redor. Então, depois de formar mais vírus, eles são secretados da célula pelo complexo de Golgi, que é uma espécie de correio, sistema postal da nossa célula, que recebe pacotes do retículo endoplasmático, que é onde essas proteínas foram sintetizadas, e manda para fora. Então, a nossa célula está produzindo novos vírus. E daí manda por exocitose, que é o mesmo processo que um vírus entrou, só que ao invés de entrar uma vesícula, ele sai por uma vesícula, ok? E o estresse promovido pela síntese de proteínas, pela formação de novos vírus, esse controle que o vírus tomou da célula pode ser tão forte que a célula vai acabar morrendo. A apoptose é a morte celular. E daí ela vai se desfazer, ela vai estourar e vai inundar material genético de vírus no organismo. Tudo que estava dentro dela saiu, né? Para infectar outras células. Eu disse que era rapidinho. Hoje era isso que a gente ia falar sobre como um vírus infecta uma célula. Precisamos lembrar que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não são seres vivos, eles não têm metabolismo, eles dependem de ocupar o organismo de um outro ser vivo para existir e fazer as atividades dele. As células podem morrer de tanto trabalhar para esse vírus e fazer mais proteínas e criar novos vírus, e o nome disso é apoptose. E o vírus, ele entra por endocitose através de um processo que é endocitose mediada por vesículas. Por proteínas, ele tem essa chavezinha que abre a proteína que estava destinada a outra substância normal que não ia causar dano, mas daí ele consegue se aproveitar e entrar sorrateiramente no citoplasma celular. Bom, algumas pessoas têm a maior suscetibilidade à infecção pelo coronavírus, como pessoas hipertensas, né? Pessoas hipertensas têm mais desses receptores, porque, né, essas pessoas estão tomando remédio, fazendo tratamento para hipertensão, para controlar a pressão arterial, acabam desenvolvendo mais receptores desses que iam receber a enzima que controla a pressão arterial. Só que, como tem mais desses, é como se tivessem mais portas e mais possibilidades para o coronavírus infectar. Tanto é que deu todo aquele problema com o ibuprofeno no início da pandemia, que foi um estudo meio problemático, que saiu na Lancet, dizendo que não podia tomar ibuprofeno, só que deu toda a bagunça e depois foi visto que, ok, pode continuar tomando ibuprofeno. Muitas pessoas que eram hipertensas pararam o tratamento porque tinham medo, né, de serem mais infectadas, e daí deu um problema porque as pessoas não estavam controlando a pressão delas. Mas isso eu vou explicar mais detalhadamente sobre como funciona num vídeo separado que eu vou gravar e vai ser disponibilizado no Moodle, explicando por que existem grupos de risco. E daí quem tem interesse em assistir, assiste. Eu recomendo assistir porque cada vez o Enem está mais específico e cobrando coisas de graduação quase no exame. E como eu sei que muitos estão aqui para se preparar para o Enem e para os vestibulares, eu acho que seria importante conhecer como isso funciona. Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto ao processo? Nossa, agora que eu vi que estava desligado aqui, que horror. Vocês têm alguma dúvida sobre esse processo de infecção viral? Quando a célula morre, e daí, por exemplo, todos os vírus que estavam dentro dela vão para outras células. Daí infectam aquelas células e assim num processo contínuo. Sim. Quando uma célula morre e libera material genético viral, são mais vírus infectando mais células. Ou seja, talvez você nem precise ter inalado uma grande quantidade de vírus, mas ele vai se reproduzir dentro da sua célula e ele vai garantir que outras células estejam infectadas. Por isso que saiu até um estudo dizendo que pessoas que usam a máscara corretamente, mesmo que sejam infectadas, a carga viral do coronavírus no trato respiratório dela vai ser menor, porque foi filtrado pela máscara, né? Então,
Se ela tivesse sem aquela barreira física, provavelmente ia entrar mais. Com aquela barreira, entrou, infelizmente, mas entrou muito pouco. Isso é até certo nível bom, porque os sintomas podem ser mais leves para uma pessoa que tem menos carga viral dentro do organismo. Pessoal, mais alguma dúvida? Como o vírus é eliminado? O vírus é eliminado porque o nosso sistema imune vai conseguir se defender dele. Depois de muito tempo, a série branca do nosso sangue, que é a responsável pela nossa imunidade, vai conseguir expulsar e combater essa infecção. Mas no caso de uma pessoa que está com o sistema imunológico comprometido quando foi infectado ou tem uma carga viral muito grande, isso vai demorar mais e pode ser mais perigoso, talvez não consiga combater. Porque o coronavírus a gente não tem nenhum remédio que funcione contra ele, né? A pessoa que vai para o hospital, ela não toma um remédio para combater o coronavírus. Ela toma remédios para ajudar o corpo dela a combater. Então é o nosso próprio organismo que vai combater o coronavírus. A gente toma remédios no tratamento para evitar uma superinflamação do organismo. A gente toma remédios anticoagulantes como o AS para evitar coagulação do sangue e evitar então AVC ou aterosclerose ou infarto do miocárdio ou trombose, mas assim, são remédios que a gente toma para auxiliar o nosso corpo a combater. Não existe nenhum remédio hoje em dia que de fato vai lá e combate o coronavírus. O ciclo do coronavírus é mais ou menos 28 dias dentro do organismo, se eu não me engano. Antes da pessoa começar a estar livre do corona. Mas algumas pessoas podem estar livres em 28 dias, algumas pessoas podem demorar um pouco mais. Uma paciente brasileira foi infectada por 5 meses ininterruptos. Ela ficou uns 5 meses contínuos com aquele vírus detectável no corpo. Outros vírus, como o vírus da herpes, por exemplo, eles ficam indetectáveis no organismo, ok? Por toda a vida, e daí num caso de estresse, por exemplo, quando a pessoa está com a imunidade baixa, ela está muito estressada, esse vírus pode vir à tona, né? E daí surgem algumas feridas na boca. Esse é um dos casos de herpes, né? Claro que tem a herpes também causada por DST, né? O coronavírus não é esse, pelo jeito. O coronavírus, ele entra e ele sai do organismo. Alguns ficam até pela vida toda. De vez em quando passa para dar um oi, né? Pessoal, alguma dúvida? E como que os sintomas, por exemplo, os sintomas seriam o corpo tentando combater o vírus ou os sintomas são causados pelos vírus, tipo um dano causado pelo vírus? Bom, o coronavírus ele pode causar pneumonia, né? Porque você... Isso aí eu não vou explicar com muito... como que eu posso dizer? Com muita propriedade, porque aí já não estudei tanto quanto a isso. Mas ele vai causar ele vai ficar ali no muco do teu trato respiratório, né? A gente tem um muco na traqueia, nos brônquios, que é justamente para evitar, né? Só que ele vai ficar ali, ele vai ser combatido pelos linfócitos do sangue, ali nos alvéolos, ele vai causar um acúmulo de líquido no pulmão, né, nos alvéolos, e isso vai causar pneumonia. A pneumonia pode ter dificuldade para respirar, dor de cabeça, confusão, diversos problemas. Tanto é que nós temos alguns casos de coronavírus que os pacientes são assintomáticos e outros que as pessoas morrem. Depende muito da carga viral e depende muito de cada organismo, como ele estava no momento da infecção, como é a imunidade daquela pessoa. Alguns sintomas, como a febre, são causadas pelo nosso corpo tentando matar aquele vírus. O coronavírus causa essa inflamação exacerbada no organismo, por isso que a gente toma anti-inflamatórios.
e essa inflamação exacerbada leva à coagulação do sangue, que leva à formação de coágulos que podem interromper a alimentação ou a nutrição de alguma área do nosso organismo do sangue, né? Então, AVC, infarto, trombose, aterosclerose. Alguns casos o coronavírus afeta o sistema nervoso, pode causar diversos distúrbios neurológicos. Na medula espinhal, eu acho que ele também pode causar algum dano de locomoção, se eu não me engano. Vou procurar uma imagem que tinha saído um infográfico, acho que pela BBC, com como cada parte do corpo pode ser infectado pelo coronavírus, né? A gente tem o SARS-CoV-2, que é o nome desse coronavírus, que é síndrome aguda respiratória, né? Só que começou sendo uma gripe, começou sendo uma síndrome respiratória, e logo a gente descobriu que ele causava outros problemas no nosso organismo, diferente dos outros coronavírus que causavam um resfriado normal, né? O coronavírus está aí há muito, muito, muito tempo e causa a gripezinha de todo dia, junto com o vírus influenza, mas essa mutação que fez o SARS-CoV-2, ela causa outros problemas no nosso organismo, né? Ou seja, não é mais um problema respiratório. Não é só um problema respiratório, ele pode ser um problema sistêmico gigantesco. Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Sim, aham. Gente, meu cursor disse tchau, né? Pera, cadê? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Por que os sintomas variam de pessoa para pessoa? Porque depende dessa condição do teu sistema imunológico. Pessoas que tiveram uma carga viral muito grande, ou pessoas que estavam com a quantidade de linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, muito baixas, podem ter sintomas mais graves, podem demorar mais ainda. Agora, pessoas que têm um sistema imune mais forte, né? E a gente viu na aula de segunda-feira como a vitamina D, por exemplo, é muito importante nessa nossa imunidade. Daí elas têm um sistema imune mais forte, a carga viral pode ser menor, então os sintomas, a luta que nosso corpo vai ter que fazer vai ser menor, os sintomas que vão se manifestar também vão ser mais leves. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me avisem, passem um feedback do que vocês acharam da aula de hoje. Espero que vocês tenham uma boa noite hoje, espero que vocês tenham uma boa semana. É isso, estão liberados. Tchau, boa noite. Tchau. Bom resto da Beijos. semana. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.